promete no céu, se nesta terra for fiel. Agradeço a Deus, sou eu do interior daqui, irmãos, eu moro numa cidade por nome de Alambari, próximo também a Itapetininga, de onde passei da minha comum congregação, bairro do Sapezal. Eu vos saúdo e levo as vossas saudações com a santa paz de Deus. Amém. Dou graças a Deus, irmãos, meu pai e meu tio são gêmeos, e ambos tinham um desejo de serem jogadores de futebol. Se transformaram e andaram no mundo jogando. Mas a minha avó, sendo uma das primeiras servas de Deus da nossa cidade, o Senhor fez uma promessa que na sua vida, a sua casa serviriam ao Senhor. O Senhor chamou meu pai e colocou ele como cooperador, irmãos, na minha comum congregação, e colocou o nosso tio também, irmãos, num bairro chamado Tatetu, como também cooperador. Isso não me qualifica, irmãos, mas quando nasci, meu pai e minha mãe já serviam ao Senhor. Deste modo e ponto de vista, eu agradeço a Deus que na graça do Filho de Deus eu tenho encontrado a felicidade desde a minha meninice até o dia de hoje. Eu agradeço a Deus, irmãos, na cidade onde eu moro, é uma cidade pequena, e um dia, irmãos, numa igreja, pouco número de irmãos, o Senhor mandava a sua palavra e dizia assim: aqui vocês vão ver paralítico andar, cego enxergar, surdo ouvir, aleluia, e o morto ressuscitar. Uma das mães que estavam no banco falou: Senhor, para ver um paralítico andar, minha fé alcança, mas o morto, Senhor, eu nunca vou ver. Eu agradeço o nome santo do Senhor. O tempo se passou, aleluia, quando aquela mesma mãe que fez o pensamento estava com seu filho numa determinada loja, a criança soltou da sua mão, saiu correndo no meio da loja, e quando num dado momento a criança se deparou com a escada rolante, a criança colocou a mão na borracha preta, aquela borracha prendeu a sua mão, levou a criança para cima, numa altura de 7 metros, a criança bateu a cabeça no teto, caiu com a cabeça no chão, fraturando todo o seu crânio do lado esquerdo inteiro. Agradeço o nome santo do Senhor. Veio a pronta médica, aleluia, fizeram aquele alvoroço, chamaram a criança, chamaram os pais daquela criança, porque já saía sangue pelo seu ouvido, pelo seu olho, nariz e boca. A criança já não tinha mais pulsação, o seu braço já tinha todo atrofiado, a sua perna também. Eu agradeço a Deus. O médico chamou a mãe, falou: mãe, o teu filho tem meia hora de vida, ele não vai sobreviver, mas se sobreviver, ele não anda, ele não fala, ele não vai ouvir, também não vai enxergar. A senhora vai ter um vegetal sobre em cima da tua cama, a senhora vai ter que adivinhar quando ele vai fazer as suas necessidades. Eu agradeço a Deus. Ligaram para o pai do menino: corre, porque o teu filho está entre a vida e a morte, de hoje não vai passar. Aquele pai que estava trabalhando veio correndo, numa altura do caminho falou: Senhor, se for para tudo isso uma obra na terra, dá um sinal que tu vai passar comigo. Quando ele olhou na para-barra de um caminhão, dizia: eu sou o teu pastor e nada vai te faltar. Eu agradeço a Deus. Correu no hospital, aleluia, perguntou pelo nome da criança: sim, está na UTI, corre para ver o teu filho pela última vez, de hoje não passa, ele vai morrer. Aleluia. Aquele pai, num centro de uma hora de desespero, não sabia se correr a falar com o médico, se abraçava a tua esposa na sala de espera, ou se corria a ver o menino, mas ele lembrou do nosso Deus, saiu fora do hospital, levantou sua cabeça aos céus e gritou para o nosso Deus, porque como o apóstolo Paulo, numa plenitude de uma comunhão, ele encontrou: eu aprendi a ter tudo e aprendi a ter nada, porque tudo posso naquele que me fortalece. Eu agradeço a Deus, igreja. Aquele pai falou: Senhor, se eu errei, me prova, e se minha esposa errou, prova ela, mas não prova uma criança que não sabe discernir nem a direita nem a esquerda. Tu fez uma promessa na vida desta criança, que ela testemunharia, visitaria o teu povo, que iria congregar. Agora, Senhor, recebi a notícia que está entre a vida e uma hora a morte. Faz uma obra, Senhor. Na mesma hora veio a pronta médica, contou o que aconteceu.
acontecera. E o mesmo irmão, aleluia, o servo de Deus, um dos seus irmãos, levantou na central de Itapetininga, pedindo oração quando Deus recolhesse a criança, colocasse paz na família. Mas quando foi na hora da palavra, Deus mandava a ressurreição de Lázaro. Agradeço a Deus, que na palavra Deus mandou um diácono naquele hospital. O diácono chegou e falou: irmão, Deus me mandou aqui ungir o teu filho. Eu agradeço a Deus. Ele dizia: o pai, irmão, aleluia, não pode entrar ninguém, a criança não pode tomar susto, não pode espirrar, não pode receber os raios de sol, não pode abrir o seu olho, porque o sangue já coagulou no seu cérebro. Qualquer movimento da criança entra em óbito. Aleluia, o nome santo do Senhor. E ninguém pode entrar ali. Os médicos já fecharam a porta, dizendo que não vão abrir. O servo de Deus falou para ele, para aquele pai: irmão, o irmão não entendeu o que eu falei. Deus me mandou aqui ungir teu filho. Existe um ponto de palavra que fala que o que Deus abre ninguém fecha. E se o Senhor me mandou, Ele vai abrir essa porta. Eu agradeço a Deus. Passou o tempo, a madrugada chegou e veio o médico junto ao outro que iria ficar de plantão. Falou: olha, ele vai ficar de plantão no meu lugar, mas tudo que acontecer ele vai me avisar. Mas o caso do teu filho já não existe solução. Aquele médico foi embora e o que ficou de plantão, o servo de Deus e o pai do menino correu até ele e falou: moço, nós somos servos de Deus da congregação cristã no Brasil, nós acreditamos na oração e no poder dela. O Senhor não deixa esse homem entrar a fazer uma oração. Ele falou: olha, eu não sou da congregação, sou de uma outra denominação, mas eu conheço a oração, sei o que é unção. Se o Senhor tirar a tua roupa e colocar a roupa do hospital, o Senhor entra e o Senhor pode ungir. Eu agradeço a Deus, irmãos. Daquele servo de Deus entrou naquele quarto, ungiu a criança e saiu. Falou para o pai daquele menino: fica aqui, porque no prazo de 10 minutos o Senhor vai fazer uma obra. Eu queria estar aqui para ver teu filho andando e falando, mas muitos vão deixar de dar honra e glória para Deus e vão dar para o homem. Eu não quero nada para mim, toda honra e louvor seja dado a Deus. De manhãzinha eu passo para ver o milagre. Eu agradeço a Deus, igreja, que quando aquele pai, aleluia, saiu do hospital e começou a ver as estrelas e começou vendo a lua, aleluia, aquele hospital começou um reboliço. Quando ele olhou no relógio, tinha passado 8 minutos que o servo de Deus tinha ido embora. E quando ele olhou no vitrô, passou duas moças correndo, toda de branca. As duas abriram a porta no desespero, correram no centro da rua, olharam para cima, olharam para baixo, olhavam para frente. E quando viram aquele pai, correram desesperada: moço, o Senhor não viu o homem de branco passar por essas portas? Eu não vi ninguém. Como não, moço? Entrou um homem de branco por essas portas, ele acabou de sair, não faz 8 minutos que ele saiu daqui. Salamaia, glória ao nome do Senhor. Ele ficou na tela, entra e não entra. E quando uma delas falou: moço, pouco importa se entrou, deixou de entrar, mas nós vimos aí um homem de branco passando por esse corredor, foi até o menino condenado à morte, colocou a mão na cabeça do menino e deu um beijo. Esse homem soltou aí um beijo no rosto do menino. Esse homem desapareceu. Agora o menino já soltou dos aparelhos, está andando no corredor, está chamando o pai, está chamando a mãe. Eu agradeço a Deus, igreja. O tempo se passou e a promessa de Deus não pode cair. Aquele menino sou eu não queria as dessa cara irmandade, orei a Deus por mim, não tenho entendimento, mas
com a oração e ajuda de vós. Eu acredito que melhor faremos a vontade de Deus. Por tudo Deus seja louvado. Amém. Viva a vida ao máximo. Inscreva-se.